É um fato muito evidente que os entes humanos necessitam de algo para adorar. Vós e eu e muitos outros desejamos ter algo sagrado nas nossas vidas e por isso frequentamos os templos, as mesquitas, as igrejas ou temos outros símbolos, imagens, ideias a que veneramos. Essa necessidade de adorar parece muito premente, porque queremos ser levados para fora de nós mesmos, para algo que seja mais amplo, mais profundo, mais permanente, e assim começamos a inventar mestres, instrutores, divindades celestiais ou terrenas, criamos símbolos vários, a cruz, o crescente, etc. Ou se nenhuma dessas coisas nos dá satisfação, começamos a especular sobre o que existe além da mente, sustentando que lá se acha algo que é sagrado e a que se deve adorar. É o que acontece na nossa existência de cada dia, e disso, penso, quase todos estamos bem cônscios. Há sempre esse esforço dentro do campo do conhecido, do campo da mente, da memória, e nunca parecemos capazes de nos desvencilhar e achar algo que não seja fabricado pela mente. Assim, pois, desejo nesta manhã investigar se existe algo realmente sagrado, algo imensurável, impossível de ser sondado pela mente. Para tanto, necessita-se, sem dúvida, de uma revolução no nosso pensar, nos nossos valores. Não me refiro à revolução econômico-social, que só revela falta de madureza. Tal revolução poderá ter efeitos superficiais nas nossas vidas, mas fundamentalmente não é revolução verdadeira. Refiro-me à revolução que se realiza pelo autoconhecimento, não o conhecimento superficial, alcançado mediante um exame do pensamento, a superfície da mente, mas o autoconhecimento que alcança os recessos mais profundos da mente. Sem dúvida, uma das nossas maiores dificuldades reside no fato de que todo o nosso esforço se limita à esfera do reconhecimento. Parecemos funcionar unicamente dentro dos limites das coisas que somos capazes de reconhecer, isto é, dentro da esfera da memória. E há a possibilidade de a mente ultrapassar essa esfera? A memória, evidentemente, é necessária num certo nível. Preciso lembrar-me do caminho de minha casa. Se me fazeis uma pergunta a respeito de uma coisa com que estou bem familiarizado, minha resposta é imediata. Se me permitir sugeri-lo, tende a bondade de observar a vossa mente enquanto estou falando. Pois, como desejo examinar esta questão com certa profundeza, se ficardes apenas a seguir a explicação verbal, sem aplicardes imediatamente, tal explicação não terá significado algum. Se enquanto escutais estáis dizendo, refletirei sobre isso amanhã ou depois da reunião, as palavras ir-se-ão e a explicação nenhum valor terá. Mas se derdes atenção completa ao que estou dizendo e fordes capazes de aplicá-lo, o que significa estar cônscio dos próprios processos intelectuais e emocionais, vereis então que o que estou dizendo tem significação imediatamente. Como disse, há uma reação instantânea diante de qualquer coisa que se conhece intimamente. Quando se vos faz uma pergunta sobre assunto bem conhecido, respondeis prontamente. A reação é imediata. E se vos pergunto a respeito de uma questão com que não estáis bem familiarizado, o que acontece? Começais a rebuscar nos arquivos da memória, procurais recordar-vos do que lestes ou pensastes a respeito da questão, rememorar a vossa própria experiência. Quer dizer, voltais ao passado para examinar certas lembranças que adquiristes, porque o que se chama saber é essencialmente memória. Mas se vos perguntam sobre uma questão que ignorais completamente, a respeito da qual não tenhais registro algum na memória, e sois capaz de responder honestamente que não sabeis, então esse estado de não saber é o primeiro passo da verdadeira investigação do desconhecido. Isto é, tecnicamente, temos-nos desenvolvido extraordinariamente.
tornamo-nos habilíssimos em trabalhos mecânicos. Nas escolas, aprendemos técnicas variadas, montar motores, reparar estradas, construir aeroplanos, etc. E tudo isso é apenas cultivo da memória. Com esta mesma mentalidade, queremos encontrar algo que transcende a mente. E assim praticamos uma disciplina, seguimos um sistema ou pertencemos a alguma estúpida organização religiosa, pois todas as organizações dessa ordem são essencialmente estúpidas, por mais satisfatórias e consoladoras que sejam temporariamente. Ora bem, se pudermos examinar juntos essa questão, e acho-o possível se lhe dermos a necessária atenção, terei muito gosto em investigar convosco se a mente é capaz de abandonar a sua memória técnica, de desistir de buscar nas coisas conhecidas aquilo que está oculto. Pois não é isso que fazemos quando estamos a buscar? Estamos a procurar, na esfera do conhecido, uma coisa que desconhecemos. Quando buscamos a felicidade, a paz, Deus, o amor, etc., sempre o que fazemos dentro da esfera do conhecido, porque a memória já nos insinuou, sugeriu uma certa coisa e temos fé nessa coisa. Nossa busca, portanto, se processa sempre na esfera do conhecido. E, mesmo na ciência, é só quando a mente deixa de examinar o conhecido que é possível surgir algo novo. Mas a cessação dessa busca no conhecido não resulta de determinação, ação voluntária. O dizer-se, não darei mais atenção ao conhecido para ficar aberto ao desconhecido. É uma coisa completamente infantil, sem significação nenhuma. Porque então a mente se põe a inventar, a especular, a experimentar coisas absurdas. A libertação da mente do conhecido só é possível pelo autoconhecimento, pela revolução que se realiza quando se compreende todos os dias o significado do eu. Não se pode compreender o significado do eu se há acumulação de memória. E com a ajuda dela queremos compreender o eu, entendeis? Pensamos compreender as coisas mediante acumulação de conhecimentos, mediante comparação. Positivamente, por essa maneira, nada se compreende. Se comparais uma coisa com outra, sois absorvido por essa ocupação. Só se pode compreender uma coisa quando lhe aplicamos toda a nossa atenção, e qualquer forma de comparação ou avaliação é uma distração. O autoconhecimento, pois, não é acumulativo. E acho muito importante compreender isso. Se o autoconhecimento fosse acumulativo, então seria puramente mecânico, uma coisa semelhante à ciência do médico que aprendeu uma técnica e passa toda a vida a especializar-se numa certa parte do corpo. Um cirurgião pode ser um excelente mecânico na sua cirurgia, porque aprendeu a técnica respectiva, tem conhecimento do ofício e talento para ele, e a experiência que vai acumulando lhe é muito útil. Mas não estamos falando a respeito de uma tal experiência cumulativa. Pelo contrário, qualquer forma de conhecimento cumulativo destrói todas as possibilidades de novos descobrimentos. Mas depois de feito o descobrimento, talvez se possa fazer uso da técnica cumulativa. Sem dúvida, o que estou dizendo é muito simples. Se uma pessoa é capaz de estudar, de observar a si mesma, começa a descobrir como a memória cumulativa atua sobre todas as coisas que vê. Fica a pessoa continuamente a avaliar, a rejeitar ou aceitar, condenar ou justificar. E nessas condições, a sua experiência fica sempre restrita ao campo do conhecido, do condicionado. Mas, sem a memória cumulativa como diretriz, muitos de nós nos sentimos perdidos, cheios de medo e, por consequência, incapacitados para observar nós mesmos, tais como somos. Sempre que há esse processo de acumulação, que é o cultivo da memória, a observação que fazemos de nós mesmos se torna muito superficial. A memória é útil para dirigirmos, para melhorarmos a nós mesmos, mas no automelhoramento nunca pode haver uma revolução, uma transformação fundamental. Só quando se extingue completamente a ideia de automelhoramento, mas não pela volição, existe a possibilidade de surgir algo transcendental,
algo completamente novo. Assim sendo, quer me parecer que, enquanto não compreendermos o processo do pensar, a compreensão puramente intelectual terá muito pouco valor. O que é pensar? Pensar é reação da memória, não? Se vos pergunto onde morais, vossa reação é imediata, pois é uma coisa com que estáis perfeitamente familiarizado. Reconheceis prontamente a casa, o nome da rua, etc. Esta é uma das formas de pensar. Se vos faço uma pergunta um pouco mais complicada, a vossa mente hesita. Durante essa hesitação, está a remexer na sua vasta coleção de memórias, nos registros do passado em busca da resposta adequada. Esta é outra forma de pensar. Se vos faço uma pergunta mais complicada ainda, a vossa mente se torna confusa, perturbada, e como não gosta de perturbações, ela tenta por várias maneiras achar uma resposta, o que também é uma forma de pensar. Espero que estejais acompanhando bem essa explicação. E se vos pergunto a respeito de algo muito vasto e profundo, como por exemplo, se sabeis o que é a verdade, o que é Deus, o que é o amor, então a vossa mente apela para o testemunho de outros, que supostamente experimentaram tais coisas. E começais a citar os seus ditos, a repetir. Finalmente, se vos faço reconhecer a futilidade de repetir o que os outros dizem, de depender do testemunho de outros, que pode ser até muito absurdo, então, sem dúvida, sou esforçado a dizer, não sei. Ora bem, se pudermos realmente atingir esse estado de não saber, isso denotará um extraordinário senso de humildade. Não há aí a arrogância do saber, a resposta presunçosa que visa causar impressão. Quando sois capazes de dizer não sei, e muitas poucas pessoas são capazes de tal, então nesse estado desaparece todo o temor, uma vez que terminou a atividade de reconhecimento, o rebuscar na memória. Já não há busca nenhuma no campo do conhecido. É então que surge a coisa extraordinária. Se tendes seguido até aqui o que estou dizendo, não apenas verbalmente, mas experimentando de fato, vereis que quando sois capazes de dizer não sei, desapareceu todo o condicionamento. E qual é então o estado da mente? Compreendeis o que estou dizendo? Estou me fazendo claro? Muito importa prestar atenção a este assunto se tendes verdadeiro interesse. Como sabeis, nós buscamos algo permanente, permanente em relação ao tempo, uma coisa perdurável, imperecível. Vemos que todas as coisas que nos cercam são transitórias, fluidas, que nascem, definham e morrem. E nova busca visa sempre a algo que perdure sempre dentro da esfera do conhecido. Mas o que é verdadeiramente sagrado transcende a medida do tempo. Não é encontrável no terreno do conhecido. O conhecido opera apenas em função do pensamento, que é reação da memória ao desafio. Se percebo essa coisa e desejo descobrir como pôr fim ao pensamento, o que devo fazer? O que tenho de fazer, por certo, é estar cônscio pelo autoconhecimento de todo o processo do pensar. Devo perceber que todo pensamento, por mais sutil e elevado, ou por mais ignóbil e estúpido, tem suas raízes no conhecido, na memória. Se percebo isso com muita clareza, então a mente, ao ver-se em presença de um problema imenso, é capaz de dizer, não sei, porque não tem resposta alguma guardada na memória. Então, todas as respostas do Buda, do Cristo, dos mestres, dos gurus, nada significam, porque se alguma coisa significa, essa significação provém da coleção de lembranças que constitui o meu condicionamento. Se, pois, percebo a verdade de tudo isso e ponho de parte decididamente todas as respostas, o que só posso fazer quando possuo essa imensa humildade do não saber, qual é então o estado da mente? Qual é o estado da mente que diz, não sei se há Deus, se existe o amor, isto é, da mente que nenhuma resposta tem tirada da memória? Por favor, não respondais a essa pergunta já,
para vós mesmos, porque se assim fizestes, a resposta será apenas o reconhecimento do que pensais, que esse estado deve ser ou não deve ser. Se dizeis, é um estado de negação. Nesse caso, o estáis comparando com algo que já sabeis, e por conseguinte é inexistente em vós o estado de não saber. Estou investigando esse problema em voz alta, para que possais segui-lo mediante a observação de vossa própria mente. O estado em que a mente diz não sei não é de negação. Nele, a mente desistiu de todo, de buscar, de fazer qualquer movimento, já que percebeu que todo movimento partido do conhecido para a coisa que ela chama o desconhecido, nada mais é do que uma projeção do conhecido. Assim, pois, a mente que é capaz de dizer não sei, acha-se no único estado em que é possível descobrir alguma coisa. Mas o homem que diz sei, o homem que estuda todas as variedades da experiência humana, cuja mente está carregada de conhecimentos, de um saber enciclopédico, poderá esse homem, em algum tempo, experimentar algo que não é acumulável? Ele verá que isso é dificílimo. Quando a mente afasta de si todo o saber que adquiriu, quando para ela não existem nem Budas, nem Cristos, nem mestres, nem instrutores, religiões, citações, quando está absolutamente só, não contaminada, o que significa que cessou o movimento do conhecido. É só então que se apresenta a possibilidade de uma revolução tremenda, uma transformação fundamental. Essa transformação é obviamente necessária, e só aqueles poucos, vós, ou eu, ou X, que fizeram nascer em si mesmos esta revolução, são capazes de criar um mundo novo. E não os idealistas ou intelectuais, os homens de imenso saber, ou aqueles que estão a praticar boas obras. Não serão estes os que criarão o novo mundo. Eles são só reformadores. O homem religioso é aquele que não pertence a religião nenhuma nação, nenhuma raça, aquele que interiormente está completamente só, no estado de não saber, e para ele é que está reservada a bênção do sagrado.